Tu estás aqui, ele falou que tu vives com o filho dele há 7 anos, né? Tu Isso, já presenciaste esses fenômenos aqui também? O já. que tu já viu aqui? Olha, quando pedra que jogam no forro, assobio que a gente vê aqui na frente não é ninguém, batida na porta, louça mexendo de um lado pro outro, que a gente não, quando a gente vai olhar não é vento, não é nada, não tem nada. Barcarena, dia 5 de dezembro de 2024. Na companhia de minha esposa Nazaré, sigo para encontrar um homem que afirma que há mais de 20 anos enfrenta intensos ataques sobrenaturais. Segundo ele, esses episódios não só afetam a sua vida, mas também a vida de sua família, que já teria testemunhado muitos desses fenômenos. Entre eles, estariam eventos que a parapsicologia identifica como telecinesia, materializações, entre outros fenômenos físicos incomuns, sugerindo uma intrigante interação entre o mundo físico e o sobrenatural. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Galera, eu estou aqui hoje na cidade de Barcarena. Nós viemos visitar este senhor que está aqui, que é o seu Edivaldo Oliveira. Ele é pastor e mecânico. E nós viemos aqui, ele pediu para que a gente pudesse registrar as histórias que ele viveu e ainda vive aqui em Barcarena. E, Edivaldo, primeiro obrigado por tu teres topado conversar aqui. Eu estou com a Nasa aqui, minha esposa. Como foi que essa história começou na tua vida? É assim, né? Isso começou aí há uns 25 anos atrás, né? Eu não sabia o propósito de Deus, não sabia. Eu era, vamos dizer assim, como o linguajar fala, do mundão, né? Então começou a acontecer muitas coisas comigo, né? Com a minha família. Hoje eu tenho 30 anos com a minha esposa, né? Tenho 4 filhos, né? E começou a acontecer algo que eu nunca vi na minha vida, né? Coisas, né, sobrenaturais, né, acontecendo. Aqui em Barcarena? Aqui mesmo, aqui na rua de trás, né, onde eu fui morador lá há 27 anos, né, aqui no São Francisco, né, e com toda sinceridade eu vou começar a contar a situação, mas eu durante 44 anos eu nunca vi um testemunho desse, né. Começou a gravar, né, muitas coisas acontecendo, soco, murro, pontapé na porta da minha casa. Na casa que tu moravas, sim, que tu moraste sim, por isso. 20 anos. Isso. Mas essas pancadas, elas aconteciam em qualquer horário? Era, em qualquer horário, meio-dia, 6 horas da tarde, a noite toda. Aqui tipo quieto na tua aí sala. Batiu na porta. Só que eu vim abrir e não era ninguém. Aí a porta de trás batiu de novo. Só que tinha morador de um lado e do outro. E os moradores escutavam o barulho também, né? E muitas vezes começavam a chamar meu nome, quando não o nome dos meus filhos e da minha esposa, né? E eu queria entender o que era aquilo, pensava que era brincadeira do povo, né? Então eu vou brincar com ele, né? E aquela situação começou a se agravar mais, que eu fiquei ali pensando o que seria aquilo. Naquele tempo que morava na tua casa, tu, tua esposa? Eu, minha esposa e meus 4 filhos. Os 4 filhos já? 4 filhos já. Tu tem mais de 4 filhos atualmente? Tenho 4 filhos. Tá. Já tinha a família formada naquele tempo? Sim. Então aí foi agravando mais, né? Tinham 4 cachorros pretos lá, que eu sempre gostei, inclusive tem 2 cachorros aqui dentro, né? E aqueles cachorros, eles passavam a noite todinha apanhando, chorando, né? Gritando no quintal. E eu queria entender, quando eu abri a porta, eles corriam, ficavam embaixo da cama, né? Os cachorros, 4 cachorros grandes, né? Aí comecei a conversar com a minha esposa, né? Conversei com a minha mãe, conversei com meus familiares que moram tudo aqui. E eles começaram a falar que era uma cabeceira de garapé, né?
que há muitos anos atrás não passava, a gente lá quando passava apanhava, né, porque não tinha iluminação, porque não tinha, vamos dizer, asfalto. Então quando passava na cabeceira, a partir das 6 horas da tarde, já ia pegando tapa. O lugar tinha essa fama, então, Tinha essa fama. de ter ali uma parte que a pessoa não podia passar ao Sim. anoitecer. Só que a minha casa não era no lugar, a minha casa era mais na frente, né? E só essas situações só aconteciam na minha casa, né? E quando eu vi que começou a gravar, eu comecei a ver lacraia mais de 1 metro correndo por dentro da minha casa. Eu pensei que era só comigo, eu pensei que acontecia aquilo só comigo, que só eu ia ver, né? E eu falei, será que eu estou ficando louco, né? Será que eu estou, né? O que está acontecendo, né? Aí começou a gravar, aquilo. Mas lacraia com 1 metro de comprimento era uma coisa espiritual. Espiritual. Então eu parei para pensar, do jeito que eu estou aqui, parei, analisei e pensei, será que eu estou ficando louco, né? Que é isso que está acontecendo, né? Uma situação complicada. Aí comecei a ver todo tipo, né, de espírito maligno. Comecei a ver, eles falavam comigo, né, e eu ficava aguardando para mim, porque eu acharia que aquilo ali, né, eu estava ficando louco, eu estava vendo misura, mas ali, do jeito que eu estou, ciente, né, e eu comecei a ver aquelas coisas. E o que eles te falavam? Eles falavam que quem mandava aqui na terra era eles, né. E as pessoas que muitos eu conhecia, que iam lá na minha casa, eles falavam que é eles que dominavam eles que mandavam fazer aquilo, né. Então foram tantas coisas acontecendo que eu cheguei a momento de não conseguir nem falar mais, porque quando eu falava as vozes aumentavam na minha cabeça, né? E eu chamei minha esposa, justamente está aqui, chamei minha mãe e falei, olha, eu estou ficando louco, né? Alguma coisa está acontecendo comigo, né? Ou é realidade, né? E na última noite que agravou mesmo, aqueles demônios, eles expulsaram a gente do nosso lar, né? Era demônio de 2 metros de altura, era demônios desse tamanho, de olhos de fogo, né? Era índios soprando seta em mim, e quando foi uma hora da manhã, tudo eu via. 1 hora da manhã eu não aguentei, eu vi tanto demônio, aí eu peguei meus filhos pequenos, há 27 anos atrás, peguei meus filhos pequenos, coloquei no colo, arrombei minha casa e fui dormir. Dormi não, eu corri, invadi a casa da minha prima, com a minha mulher, quase seminua, né? E eu corri por dentro do mato e vim dormir. Fiquei a noite todinha embaixo da cama da casa da minha irmã que morava apavorado aqui. Com esses ataques. E a minha esposa com meus filhos ficaram na casa do... Só que aquilo era só comigo. A tua família não percebia nada? Não, aquilo é só comigo. Aí daí começou a gravar aquela situação. Começou a gravar tão grande, começou a gravar que eu passei 9 meses sem comer. O pessoal abriu minha boca e jogava água para dentro da minha boca. Definhar-te. Fiquei numa situação mais lúcido, vendo tudo acontecer, pessoas falando que eu não ia conseguir, pessoas falando que tu não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele vai morrer. Eu fiquei magro, mas eu estava lúcido, só que aquelas possessões, eles vieram para justamente ceifar a minha vida, né? Mas eu comecei ali, eu comecei a orar, nisso ninguém incorporava, só acontecia comigo. Aí chegou um momento que eu falei para o Senhor, eu tinha um posto no lado da minha casa, tinha um pastor que sempre ele me ajudou, eu não vou aqui citar nome, né? E quando ele ia lá, ele ungia dentro da minha casa, aqueles demônios ficavam fora, eles não conseguiam entrar dentro da casa. Então a unção hoje, você ter mesmo uma pessoa ali que lhe ajude em oração, por isso hoje muitas pessoas elas perecem, elas morrem, elas se matam, por não haver pessoas que ajudem essas pessoas, né? Então ele ia lá, ele orava em mim, saía barata do meu corpo todinho, eu olhava aquelas baratas saindo do meu corpo, né? E quando ele ungia a minha casa, passava 4 dias a minha casa ungida, os demônios não entravam, né? Só que tinha um poço na minha casa, do lado da minha casa, eles tentavam andar e destelhavam telha. Eles ficavam lá com 3, 4 telhas destelhadas. Até então, ainda era só tu que via. Só eu. Na visão da tua família não tinha nada. Eu estava ficando louco, né? Então eu olhava para o telhado e eu via aquelas cabeçonas de olhos de fogo olhando para mim e dizia, eu vou matar todos vocês. Todos, primeiro é tu. E eu olhava e dizia, olha, eles estão aqui, mas não estou enxergando, é só comigo. E eu ficava ali,
ficava ali deitado, assombrado, olhando para o lado, o outro me tremia tudo. Aí eu escutava a minha mãe, a minha esposa dizer, ele vai morrer, não vai aguentar. E eu começava a chorar, né? E eu escutava aquele barulho, nós achamos uma brecha. Eu escutava pular dentro do poço. Aí eles vinham por debaixo da terra e entravam no meu corpo, aqueles demônios, né? Aí eu já ficava agoniado. E chegou o momento, entrava pelo poço. Pelo poço, por debaixo da terra e entrava no meu Você corpo. sentia na hora que... No meu corpo. Eu escutava Sim. tudo, né? Eu escutava tudo. E mais interessante ainda, já vou entrar, quando começou já a atingir toda a rua, né? Atingir a minha família toda. Aí é que eu fui entender que não era só. Quer dizer, enquanto estava acontecendo só contigo, todo mundo estava pensando que era uma loucura tua. Sim. E Então, aí, em que momento se espalhou isso? Aí, em último caso, a gente abandonou nossa casa, eles não deixavam a gente entrar na casa, mas eu fui morar com a minha mãe, né? Eu fui morar com a minha mãe e a minha esposa foi entender, porque o meu filho fazia tratamento em Belém, né? E uns 5 dias depois eu tinha que fazer aquele exame do TC do crânio, né? Que eles têm uma microcefalia e tem cabeça pequena. Eu escutava, o meu ouvido fazia um barulho de celular, metia a mão no meu ouvido, eu escutava o que aquela pessoa estava falando com o outro em Belém. Só que eles pensavam que eu estava louco. Eu tenho um filho aqui de 27 anos que ele fala, ele não é evangélico, né? Então, no outro dia, nós já fazíamos esse exame, né? Quando foi 5 horas da manhã, nós saímos daqui, pegamos o barco. Quando a gente vai atravessando a Baía do Marajó, né, lá a Bahia, aí aquele negócio tocou. Eu dentro do barco, agoniado, com a minha mulher, meu filho agoniado, aí eu coloquei a coisa no meu ouvido. Aí aquela moça falou assim, oi, eu queria falar com o seu Edivaldo, pai do Hélice, eu escutando aqui, dentro do barco. Aí escutei, aí eu queria falar com o seu Edivaldo. Ela falou, não, eu sou assistente social deles, do filho deles. Porque ele passou esse número aqui para a clínica, né? E eu tô ligando para me saber se ele já veio, porque a máquina tá com problema, né? Aí ela disse assim, eu vou ver se eu consigo falar com eles. Aí eu tô escutando aqui, eu falei para minha esposa, já estava entrando na Bahia. Aí eu falei assim, não era para gente ter vindo, a máquina tá com problema, tá quebrada. Aí a minha esposa falou, você tá ficando louco? Tu tá ficando louco? Para com isso, todo mundo tá vendo, tu tá vendo demônios por debaixo do banco, né? Aí eu fiquei entristecido e fiquei ali, com 10 minutos antes de a gente chegar no porto, aquele negócio tocou no meu ouvido, eu meti a mão, aí ela disse assim, não, eles já foram para aí, né? A gente chegou no Viro Peso, a gente foi na clínica, quando a gente entrou na clínica, a moça falou assim, olha, tá com 45 dias que eu liguei, com 45 minutos que eu liguei para vocês, e uma moça atendeu, assistência social. A máquina tá com problema, não era para vocês vir. E como que a pessoa ligava para ti se tu não tinha número? Isso que eu fiquei encucado. Quem ligava para ti? Não, eu escutava a ligação de muitas pessoas. Ah, tu escutava uma pessoa falando com outra. Como se aquela, agora que eu entendi, é como se aquela comunicação entre duas pessoas a teu respeito, a respeito da tua família, viesse para o teu ouvido. Sim, ah, sim. Tá, entendi. E aí tu conseguia te adiantar na informação. Eu conseguia na informação. Então, aí ela caiu a ficha para minha esposa. Aí caiu, ela falou assim, olha, tu não tá ficando louco. Tipo, tu falou uma coisa que tu ouviste, ela chegou lá e aconteceu. E aconteceu. E aí ela entendeu. Ela entendeu, ela falou, olha, tu não tá ficando louco. E você escuta, né? Escuta. Eu acredito. Porque na verdade, assim, o que é que eu entendi, né? Que ele escutou a comunicação entre duas pessoas, a assistente social e mais uma outra lá do hospital, falando que a máquina estava com problema. Não era para ele, mas ele percebeu e ouviu. E é um tipo dentro da religião evangélica, eu acho que eles chamam isso de dom do Espírito Santo, né? Mas fora, o pessoal chama de paranormalidade, mediunidade. Mas sim, e aí? O que aconteceu depois? Aí a gente voltou para casa, né? Aí nós estava na casa da minha mãe, que os demônios expulsaram a gente da nossa casa. E quando foi assim, umas 5 horas da tarde, né, aí me deu aquela vontade na minha casa, estava com mais de 2 meses. Tu não ia lá? Que não ia lá, que quando eu chegava, eles estavam tudo ao redor da minha casa, eu enxergava todo tipo. Até então era só tu que enxergava? Sim. E muitos zombavam de mim, né? Aí eu fui lá, eu abri a porta, aí quando eu abri a porta, veio aquelas
aqueles bichos, né, lá de dentro, falavam assim, por que tu tá fazendo aqui? Essa casa não é tua. Eu falei, essa casa é minha, e eu vou voltar. Eles falaram, tu não vai voltar para essa casa, né? E aonde tu tiver, a gente vai ceifar toda a tua família, né? Aí eu fiquei lá, eles falavam também, eu já fazia de conta que eu não ouvia mais, mas eles estavam falando, eu estava ouvindo o que eles estavam falando, né? Então, deu umas 6 horas, umas 6h20, já estava escurecendo, aí eu fui pedir um martelo pro vizinho, aí fui pregar a porta lá, né? Quando eu vou saindo, com o martelo na mão, eu enxerguei assim na escuridão, assim, eram índios fazendo um bocado de índio. Aí que abri o leque mesmo, que eu comecei a ver tanta coisa, né? Aí eu fiquei olhando, eu digo, o que é aquilo? Aí eles faziam o sinal para mim, diziam, olha, hoje nós vamos te pegar. Aí eu consegui entregar o martelo pro vizinho, estão tudo lá, e eu vou passando na frente da casa do meu vizinho, aí eles sopravam dardos em mim, dardos. Era o tipo dardo, eu enxergava eles todinho escondido, só que aqueles dardos, eles passavam do meu lado, tipo, eu me esquivava, o pessoal olhando, eu me esquivava e passava. Aí teve um índio que falou assim, olha, nós não estamos conseguindo, mas essa agora nós vamos conseguir acertar ele. E quando eu olhei para trás, tinha mais 4 índios. Aí foi que ele soprou, pegou aqui na minha cabeça, aqui, aquele dardo. Aí minha cabeça rodou, aí eles começaram a gritar, disse, agora nós vamos levar ele. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro, o pessoal achando graça de mim, eu corri. Corri. Fala o pessoal da rua. Sim, corri, aí joguei a porta da minha mãe no chão, e lá, aí não aguentaram mais, eles disseram, agora é complicado, agora ficou a situação. E essa, a noite toda, eles já ao redor da casa, eram balançando a árvore, jogando pedra, achando graça. Aí tá. Aconteceu que aí começou a acontecer coisas na casa da minha mãe já. Começou a acontecer, os cachorros começaram a chorar, começaram a bater em cachorro. E minha mãe, ela não acreditava nisso. Não acreditava. Aí ela começou, né? Me levaram para um lugar, uma denominação, me levaram, né? E lá falaram que iam fazer algo para mim, né? Que era para me melhorar. E me levaram, eu cheguei lá, piorei. Te levaram para uma igreja para tentar te ajudar e ali tu uma denominação disseram que ia melhorar e não melhorei. Aí começou a acontecer. Eu voltei para minha casa assim mesmo. Eles não dormiam, nós passamos quase 2 meses ali sem a minha mãe dormir, porque eu estava nessa situação. Eu voltei para minha casa de novo, assim mesmo. Aí foi que começou a acontecer de novo, mais forte. Soco na porta. Aí começou a aparecer bilhete no corredor da minha casa, né? Até então era só tu que via só isso eu. tudo, por enquanto não tinha se espalhado. Eu tenho 2 filhos com microcefalia, né? E a minha filha, que depois, se eu quiser conversar com ela, e ela chegar com um bilhete e falar, papai, olha, caiu do lado. Então tua família já estava testemunhando as coisas. Já começou a aparecer para a família no geral. E o que mostrava nesse bilhete? O bilhete dizia assim, Edivaldo, eu vou matar tu e a tua família todinha. A tua filha trazia o bilhete. Não era 1, nem 2, nem 3. Era muito bilhete. Todo dia eles se comunicavam. E cadê esses bilhetes? Não, eu queimava. Tu queimava? Queimava. Então, tinha coisas que ele escreveu naquele bilhete e acontecia à tarde. Olha, hoje eu vou enviar uma pessoa para tirar tua paz. Hoje eu vou enviar uma pessoa para fazer algo contigo aqui. E quando era de tarde, chegava. Tá entendendo? Então, pronto. Começou, né? Aí, aonde eu andava naquela rua, se você andar de casa em casa ali, eles vão falar. Onde eu andava, caía a mão cheia de pedra. Pedrinha, aquelas pedrinhas, mais de 30. Assim, onde eu estivesse na pista, aquelas pedrinhas caíam. Não atingia eu, só que aquelas pedras eram no fundo do rio, tudo cheio de lima. Mas as pessoas passaram a ver já? Já começou toda a família e a rua toda. Tipo um fenômeno. Né? Tá, aí começou a acontecer isso. Aí desde aí eu não era evangélico. Né? Aí foi agravando, né? Chegou um momento que a minha esposa, muito doente, começou a incorporar. Minha esposa começou a incorporar, né, um espírito, né, e falava tudo para mim. Falava tudo que ia acontecer e que eles iam fazer comigo e com a minha família. Né? Aí foi agravando mais. A vizinhança toda vinha me ajudar na minha casa. Né? Aí falava de uma pessoa,
falava da outra, aí as pessoas já tinham medo. Tipo, o espírito ficava acusando. Acusando, e as pessoas ficavam com medo e não vinham mais me ajudar. Inclusive, pastores que passavam na rua e eu pedia ajuda, e eles diziam que eles iam se preparar para vir me ajudar. E até hoje não voltaram. Não vieram? Não vieram. Por quê? Porque eu vejo assim que a área espiritual é uma área que só aqueles preparados por Deus que pode exercer essa área. Pois é, mas aí, pessoal, te vê nesse aperreio, vai voltar e nenhum deles voltou? Nenhum deles voltou. Nunca foi na tua casa? Não. Tu não acha que é porque eles não acreditavam em ti, estavam achando também que tu estava ficando louco igual as outras pessoas estavam achando? Sim. Aí... Mas mesmo acontecendo tudo aqui, irmão, com ele? Acho que algum deles chegou a testemunhar alguma coisa? Sim. Muitos. Então, tipo assim, ele não conseguiu voltar, porque o mal não deixava. E a minha mãe, ela, como eu estou lhe falando, ela não acreditava, ela começou a acreditar. Ela começou a ver coisas. Quando ela vinha para ajudar a gente, algo acontecia na casa dela. Né? Tipo o quê? Tipo, ela caía, tipo, dava dor de cabeça, tipo, para justamente ela não vir. Tá entendendo? Entendi. E quando vinha, muitas vezes, era para brigar, porque eu já sabia. Porque o bilhete já tinha sido entregue para mim. Né? O bilhete já tinha sido entregue. Então, foram tantas coisas que as pessoas já estavam vendo. Né? E chegou um momento que aquele bilhete, né, caiu e disse assim, para te saber que eu tenho poder nessa terra, eu vou começar a incorporar 10 mulheres aqui dessa rua. Na rua toda. E para te saber que eu tenho poder. E eu vou destruir tudo. Né? E eu não entendi. E eu fui. Aí eu falei assim, eu não quero sofrer mais, eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus, eu não quero sofrer, eu quero minha família de volta, minha mulher doente, né? Minha mulher doente. E logo, uns meses depois, a minha filha começou a incorporar também. A tua filha? A minha Primeiro filha, a tua mulher, depois a tua filha. Aí levava para o colégio, com 5 minutos ela estava lá. E o que ela incorporava? Espírito, demônio. Mas eles, tipo, também falavam que te ameaçavam do mesmo jeito? Sim. Aí eu ia, pegava, levava, trazia a minha filha para dentro do lar. Ela passava quase o dia todo incorporada, porque eu não tinha autoridade para orar. O dia todo ela ficava assim? Tua mulher devia ficar desesperada. E a minha esposa é muito fraca, né? E aí eu comecei a entender, né? Eu falei, Senhor, eu quero a minha família. Aí eu me ajoelhei e falei, eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida. Se tem um Deus nesse céu, eu quero te aceitar. E eu comecei a orar, e algo começou a acontecer e as mulheres começaram a vir, né? Meia-noite, 6 horas, meio-dia. As mulheres da tua rua, da vizinhança? Da vizinhança, vinham, né? Esfregavam a mão na porta da minha casa, que tinha aquelas ripas, né? E eu abria e já chegava incorporado. E aí? Aí eu orando, jejuando, né? E orava, e aquela pessoa caía. Quando levantava, já levantava a boa. Né? E tantas coisas acontecendo, pessoas doentes, e eu orava e aquela pessoa ficava curada. Aí no meio desse ataque todo, tu estava ajudando pessoas doentes? Sim. Mesmo no meio desses ataques? Sim. Aí a gente começou a fazer um mutirão de oração, mutirão mesmo doente, lutando para não morrer. Né? Fizemos 17 casas, toda meia-noite nós estávamos orando nas casas. Porque tinha se espalhado pelas casas. Tinha se espalhado. Mas tu relacionas isso que aconteceu da tua vizinhança começar a incorporar com esses ataques que tu sofrias? Tinha relação? Sim. Porque eles estavam presentes, eles estavam sempre do meu lado. Né? Que eu sempre fui morador lá, e eles sempre estavam. Né? Eu saía, eles estavam ali. Eu entrava e estava ali. Tá entendendo? Então, aquele bilhete que falou para mim que eles iam incorporar nas 10 mulheres, e para mim entender que eles tinham poder nessa terra. Eram 10 mulheres da vizinhança? 10 mulheres da vizinhança. Todas eram do canto da rua no outro. Eles não ficaram com medo de ti por causa disso, não? Eles relacionaram? Tu relacionaste porque tu sabia. Eles relacionaram o que aconteceu com eles a você ou não? Não, hoje eu posso lhe dizer que eles têm medo. Tu és nora do Edivaldo. Sim. Tu já tu estás aqui, ele falou que tu vives com o filho dele há 7 anos, né? Isso. Tu já presenciaste esses fenômenos aqui também? Já. O que tu já viu aqui? Olha, quando pedra que jogam no forro,
assobio que a gente vê aqui na frente não é ninguém, batida na porta, louça mexendo de um lado pro outro, que a gente não, quando a gente vai olhar não é vento, não é nada, não tem nadinha. Mas é a louça, nesse caso a louça tá mexida ou tá no lugar? Você Não, só ela escuta o fica- barulho? Não, ela sai do lugar. A louça ela sai de um lugar pro outro, assim, parece que é a gente que tá tirando, mas a gente não vê ninguém tirando. É incrível. Mas tu presencia assim, tipo, ela se movendo, Sim. ou quando tu vê ela já se moveu? Eu tava aí na mesa, né? Aí eu tava bebendo água, eu tava comendo, na verdade. Quando eu vi o copo só andou assim, ó, Na tua frente. na minha frente. Aí eu falei, tá queimado em nome de Jesus. Eu falei, tá queimado em nome de Jesus. Aí depois eu falei, você vai se mexer o copo de novo. Aí ele falou, Lauri, é assim mesmo. Porque eu fiquei assustada, né? Eu nunca tinha visto direito assim. Aí o copo se mexeu e foi embora pra perto dele. Sozinho? Sozinho, sem ninguém mexer. A mesa, eu falei, a mesa não tá molhada pra dizer que tava lisa. E foi um copo quase igual esse dali, um branco, né? Assim, Um copo de maior. alumínio. E essas pedras no forro? Já viu elas Ah, é caindo? muito. É muita. É muito porque, tipo, quando praticamente é tipo um aviso pra mim e pro meu marido. Quando cai no forro, é uma confusão imensa que dava entre eu e ele. Porque é tipo o diabo, assim, perturbando, sabe? Era. Tipo assim, quando caiu uma pedra, vocês É brigavam, porque isso? ele caía no forro e, tipo, andava no forro. A pedra. Aí, isso. E aí? Ele falava, olha, Laura, cuidado, que o demônio tá aí, tá rodeando aí a casa. Aí, quando meu marido saía pra ver, quando ele chegava, era porradão. Ele bebe, né? Na verdade, eu, graças a Deus, não. Só que era uma coisa que causava entre muito rápido. E era relacionado a essas pedras que Sim, apareciam. tudinho. Chegasse a ver essas pedras? Porque, tipo assim, olha, meu sogro, ele tem uma intimidade muito grande mesmo. Então, ele me avisava o que ia acontecer. Ele falava, Laura, cuidado que o demônio tá aí. E hoje ele tá solto. Aí, só que eu não dava ouvido, né? Porque, tipo assim, eu não sou evangélica. E eu não dava ouvido. Não estava acreditando, Não tava na verdade. acreditando. E quando meu marido chegava, era porrada. Era briga e tudo. Era relacionado às pedras desde cedo. Se aparecesse pedra, ia ter problema. Era ter problema. Tu chegasse a pegar nessas pedras? Sim, cheguei. Ele falou... Porque ultrapassa forro. Ela ultrapassa o forro. É pedra mesmo. Aí ele joga, ultrapassa telha, forro. Cai no chão. E cai no chão. Cai Mesmo- bem perto da gente. Mesmo estando tudo fechado, Tudo forrado, Tudo ela forrado. vara e cai no chão. Isso. Assista neste domingo, dia 8 de dezembro. Edivaldo continua falando sobre os ataques sobrenaturais que tem sofrido e que, dentro de seu entendimento como pastor evangélico, são provocados por demônios. Né? Eu vi a tua agonia. Sem contar nada pra Sem pessoa, contar ela nada. tocava no- Aí eu falei, mas por que tu foi lá? Porque eu fui mandado e eu fui só pra tirar teu suor. Mas a tua calça tá lá em cima da tua casa, tudo amarrado que eu deixei lá. E aí? Aí eu venho, chamo minha nora, chamo um vizinho e vou lá e a calça tá lá em cima, tudo amarrado. Chegou a aparecer chama nos cantos, fogo. E Lauriane, a nora do pastor, continua a contar sobre as experiências assustadoras que tem vivido desde que entrou para a família. E essas pedras, ele tava falando que são pedras de rio? Aquelas pedras que É dão do no rio. fundo, aquelas pedras pretas, tipo aquelas pedrinhas pretas, né? São uma brita. Acho que semana passada também eu tava no banheiro, caiu uma bem perto de mim. E o que tu fez?